Existem 4 refeições congeladas terríveis que você deve consumir diariamente e 4 que você nunca deve sequer considerar comer. Eles afirmaram que comer comida do congelador era uma opção saudável, fácil e sem riscos. Pior cenário, a realidade é muito mais prejudicial do que qualquer um está disposto a admitir. Sem perceber, milhões de idosos estão consumindo alimentos que causam doenças cardíacas internas. Além disso, é da seção de congelados, não da seção de fast food ou comida para viagem. Há uma ameaça silenciosa a poucos passos da sua mesa de jantar. Semanalmente, cerca de 100 milhões de idosos consomem esses alimentos congelados. A maioria das pessoas não percebe, mas na verdade estão tornando suas artérias mais rígidas, piorando a inflamação e aumentando a pressão arterial ao longo do tempo. O que, por sua vez, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos, derrames e insuficiência cardíaca. Pior ainda, a grande maioria dos idosos, quase 90%, não tem ideia de que estão fazendo isso. Seu vertigem, exaustão, confusão, pernas inchadas e batimento cardíaco irregular foram todos causados pelo almoço congelado, o que eles nunca imaginaram. Neste vídeo, aprendemos quais 4 refeições congeladas os idosos nunca devem tocar bem, como quais 4 você deve consumir diariamente para manter a saúde do coração e viver uma vida longa e saudável até os 70 e 80 anos. Para informá-lo sobre os alimentos precisos a consumir e aqueles a evitar. Eles estão organizados em ordem decrescente de poder de cura e nocividade. Fique onde está, porque o item número 1 de comida congelada aqui não é apenas enganoso. O risco de derrame pode aumentar em até 78% em pessoas mais velhas. Ainda assim, muito poucas pessoas estão falando sobre isso. Todas as alegações apresentadas neste filme são respaldadas por ensaios clínicos reais, pesquisas revisadas por pares e estudos clínicos. Embora tenhamos simplificado a ciência, incluímos links para todas as fontes na explicação abaixo, caso você queira ler por conta própria. Antes de começarmos, por favor, informe-nos sua idade e a data do seu próximo aniversário nos comentários. Cada uma das suas histórias está sendo lida e respondida porque valorizamos todas elas. Vamos direto para o número 4. Quando você consome esta primeira refeição congelada, é como se seu coração estivesse implorando suavemente para você parar. Finalmente, filés de peixe empanados e congelados. Você acha que peixe congelado é bom para você, mas frito, empanado e congelado não é apenas pouco saudável. Torna-se uma bomba relógio para o seu sistema cardiovascular. Para proteínas e ácidos graxos ômega 3, a maioria dos idosos procura hambúrgueres de peixe empanados, filés ou palitos. Mas há um lado mais sombrio na realidade. A empanagem desses filés congelados geralmente consiste em farinha de trigo processada, óleos hidrogenados e um excesso de sódio. Alguns alimentos aumentam o risco de doenças cardiovasculares em 23%, mesmo em baixas dosagens. Pior cenário, pessoas com mais de 60 anos experimentam pressão arterial elevada, rigidez vascular e retenção de água devido ao alto teor de sal, frequentemente excedendo 500 miliarmas por porção. Mas isso não é tudo. A fritura e o congelamento industrial expõem esses filés de peixe a produtos finais de glicação avançada. Esses compostos tóxicos danificam as células, aceleram o envelhecimento vascular e perturbam a sinalização da insulina. Um estudo publicado na Circulation Research descobriu que a fibrilação atrial, um problema de ritmo cardíaco que afeta quase 1 em cada 3 adultos com mais de 65 anos, é 2 vezes mais provável de ocorrer em pessoas com altos níveis de produtos finais de glicação avançada. Mas e quanto ao próprio peixe?
A maioria dos peixes brancos usados em itens de peixe empanado congelado é barata e de baixa qualidade, incluindo basa ou polaca. Esses peixes já perderam a maior parte de sua nutrição e frequentemente são embebidos em fosfatos para manter sua textura. Com condições pré-existentes como doenças cardíacas ou renais, especialmente em idosos. Peixes empanados congelados contêm compostos que têm sido associados ao estresse renal e ao desequilíbrio de cálcio, ambos os quais podem causar endurecimento das artérias e um aumento do risco de derrame. Seus palpitações cardíacas ou tornozelos inchados na manhã seguinte não são imaginários. A sobrecarga de toxinas está fazendo seu corpo reagir. Evite o peixe empanado e opte por peixe selvagem fresco ou congelado sem empanar. Azeite, alho e suco de limão devem ser adicionados antes de assar ou cozinhar no vapor. De fato, essa sinergia é crucial para uma boa circulação após os 60 anos, pois aumenta a função endotelial enquanto diminui a inflamação. O seguinte item de comida congelada contém óleos inflamatórios, queijo imitação e sódio suficiente para aumentar sua pressão arterial, mesmo que pareça inocente por fora. Finalmente, pizzas congeladas. Além disso, são baratas. Eles são fáceis. Além disso, milhões de cidadãos mais velhos preferem cada vez mais essas pizzas em vez de outras refeições congeladas. Mas a pizza congelada está entre os piores alimentos para os idosos comerem. Há um labirinto de riscos cardiovasculares por trás do queijo derretido e da crosta crocante, e esses riscos começam a se tornar cada vez mais sérios por volta dos 60 anos. Para começar, o sal. Uma pizza congelada típica de tamanho individual contém mais de 1.200 mg de sal. Sentado. Isso é praticamente toda a sua cota para o dia. O excesso de sódio é mais comum em idosos, pois a capacidade de filtração dos rins diminui com a idade. Isso causa um aumento no volume e na pressão sanguínea devido à retenção de sal no sangue, o que por sua vez atrai água. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que idosos com uma dieta rica em sódio tinham um risco 72% maior de hipertrofia ventricular esquerda, uma condição que pode levar à insuficiência cardíaca. Mas a crosta pode ser ainda pior. O ingrediente típico é a farinha de trigo refinada e branqueada, que perdeu todo o seu valor nutricional devido à remoção de fibras e minerais. Como causa picos de insulina, imprevisibilidade glicêmica e elevações de açúcar no sangue. Este carboidrato de rápida queima está agora ligado ao aumento da rigidez arterial e ao depósito de placas, segundo os pesquisadores. Essa é a principal razão pela qual pessoas com mais de 60 anos sofrem ataques cardíacos silenciosos e derrames. E então, ao queijo falso. A maioria das pizzas congeladas utiliza substitutos de queijo processado, que são ricos em emulsificantes óleos vegetais e fosfato de sódio, ingredientes que mantêm a pizza pegajosa, mas perturbam o equilíbrio de cálcio do seu corpo. O excesso de fosfato é particularmente perigoso para os idosos. Diminui a densidade mineral óssea e engrossa as artérias. Um estudo de 2017, publicado na Kidney International, descobriu que altos níveis de fosfato em idosos aumentaram o risco de calcificação arterial em um fator de 4 e a morte cardíaca em um fator de 38. Ainda não estou convencido. Muitas pizzas congeladas, especialmente aquelas com coberturas de carne, incluem nitratos conservantes e gorduras hidrogenadas. Essas moléculas causam estresse oxidativo no cérebro e no coração, o que tem sido associado a comprometimento cognitivo, hipertensão e colesterol elevados ao mesmo tempo. Se você já sentiu gases, tontura ou fadiga após consumir pizza congelada, seu corpo está tentando te dizer algo. Eis isto, não é comida.
O sistema cardiovascular está em perigo. Uma alternativa melhor é fazer suas próprias pizzas individuais usando massa de grãos integrais, molho de tomate fresco, mozzarella de verdade e coberturas saudáveis para o coração, como azeite de oliva e espinafre. Não só é tão rápido, mas também estimula o fluxo sanguíneo, em vez de bloqueá-lo, tornando-o 10 vezes mais seguro. Mas agora devemos falar sobre o seguinte alimento congelado, pois é o maior desastre sorrateiro para o açúcar no sangue de todos e está em quase todos os congeladores. As caixas de smoothie de frutas congeladas ficaram em segundo lugar. Provavelmente você está familiarizado com eles. Combinações de frutas congeladas e pré-cortadas, promovidas como estimulantes do sistema imunológico ou ricas em antioxidantes, embaladas em sacos plásticos. Mas se você tem mais de 60 anos, essas caixas de smoothie congelado podem fazer mais mal do que bem. Permita-me explicar. Muitos desses pacotes de smoothie incluem quantidades concentradas de frutas com alto índice glicêmico, como mangas, abacaxis e bananas, o que pode levar a um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue. Mesmo que o rótulo indique que não há açúcar adicionado à carga natural de açúcar de certas combinações, pode, no entanto, sobrecarregar sua resposta de insulina. Quando combinado com resistência à insulina ou metabolismo de glicose atrasado, isso pode levar a níveis perigosamente altos e baixos de açúcar no sangue em idosos. Pesquisadores na área de diabetes e doenças cardiovasculares descobriram que em 2020 o risco de eventos cardiovasculares foi 48% maior em idosos, cujos níveis de açúcar no sangue pós-refeição estavam altos independentemente de terem diabetes ou não. Mas isso é só o começo. Como muitas vezes são congeladas rapidamente e armazenadas por meses, muitas dessas frutas congeladas perdem parte do conteúdo de vitamina C e polifenóis. Ou seja, há muito menos poder antioxidante e muito mais açúcar do que você pode esperar. Sem esses produtos químicos de amortecimento, o açúcar atinge com mais força. Dando o revestimento das suas artérias, endotélio, acelera o processo de endurecimento arterial e aumenta o estresse oxidativo nos seus vasos sanguíneos. Para piorar a situação, muitos idosos combinam esses pacotes com leite de amêndoa açucarado ou suco de fruta, o que eleva ainda mais a carga glicêmica. Baixa energia, fadiga cerebral e danos vasculares a longo prazo resultam de uma montanha-russa de açúcar no sangue que começa com um almoço saudável. Você pode se sentir exausto, tonto ou cognitivamente preguiçoso após 20 minutos de desfrutar do seu smoothie e nem sequer se lembrará disso. Existem aditivos traiçoeiros como gárgula e ácido cítrico em alguns pacotes que podem irritar o revestimento intestinal e causar inflamação leve, especialmente em pessoas idosas com digestão sensível. Alguns pacotes também contêm pós de superalimentos, como goji ou açaí, que são extratos secos com poucos nutrientes ativos. Isso pode ser um pouco elevado. Efeitos nocivos na inflamação, nos níveis de insulina e no fluxo sanguíneo, se consumidos sob a falsa impressão de que são benéficos para a saúde cardiovascular. Em vez disso, experimente fazer seu próprio smoothie com frutas de baixo índice glicêmico, como mirtilos ou amoras congeladas. Adicione um pouco de proteína em pó sem açúcar, um pouco de espinafre e uma colher de sopa de semente de linhaça. Isso não só ajuda a manter níveis estáveis de açúcar no sangue e a ingestão de fibras dietéticas, mas também nutre seu coração em vez de sua pressão arterial. Os idosos devem evitar alimentos congelados que têm sido associados a problemas cardiovasculares como insuficiência cardíaca, derrame e até morte súbita cardíaca. A primeira posição
vai para os sanduíches de café da manhã congelados, que podem ser aquecidos no micro-ondas. Parece que são funcionais. Eles não parecem prejudiciais. Mas a saúde cardiovascular das pessoas mais velhas é comprometida de 3 maneiras pelos sanduíches congelados de café da manhã. Cada mordida é um golpe enganoso de gordura saturada, sal e aditivos artificiais. Eles estão entre as refeições congeladas mais quimicamente tratadas que você encontrará na loja. Podemos analisá-lo. Antes das 9 horas, o nível de sódio de um sanduíche de café da manhã congelado regular é de 800 a 1.300 mg. Em muitos casos, isso excede metade da sua ingestão diária recomendada. Além disso, os idosos com alterações renais relacionadas à idade não conseguem filtrar adequadamente essa forma de sobrecarga de sal. O oposto é verdadeiro. Ele permanece no sangue e aumenta seu volume e pressão. Um estudo publicado no Journal of Hypertension, em 2022, descobriu que a insuficiência cardíaca do lado esquerdo era 71% mais comum em adultos com mais de 60 anos que consumiam mais de 1.500 ml de sódio diariamente. Mas as coisas ficam ainda piores. Esses sanduíches são cobertos com carnes curadas ricas em nitratos e nitritos como bacon e linguiça, que induzem estresse oxidativo. Quando decompostos no corpo, os nitratos formam nitrosaminas, que por sua vez danificam os vasos sanguíneos, impedem a geração de óxido nítrico e endurecem as paredes das artérias. Uma vez que essa amplitude de movimento se perde, seu coração tem que trabalhar mais a cada batida. Aqui está o ovo. Infelizmente, muitas vezes nem é genuíno. Uma mistura líquida de ovos com adições emulsificantes, agentes antiaglomerantes e produto de ovo em pó é o componente mais comum. Cozinhar, congelar e reaquecer esses compostos sintéticos em altas temperaturas produz produtos finais de glicação avançada, que exacerbam a inflamação nos vasos sanguíneos e desencadeiam uma resposta imunológica prejudicial. De acordo com a Circulation, níveis elevados de produtos finais de glicação avançada nos idosos estão diretamente ligados à aterosclerose, arritmias e declínio cognitivo. O uso de biscoitos ou muffins também é um ingrediente nesses sanduíches. Feitos de farinha branca refinada e óleos de sementes industriais, eles contêm quase nenhuma fibra. Sonolência matinal, tontura e visão turva são todos sintomas do aumento rápido de açúcar no sangue que isso causa. Se você já se sentiu tonto ou cansado depois de comer um desses sanduíches, não é apenas a idade. Para o metabolismo, é um sinal de alerta. Sanduíches de café da manhã congelados não constituem café da manhã. Como um ataque cardíaco embrulhado em plástico, eles parecem assim. Além disso, o consumo regular desses alimentos pode estar, sem que se perceba, aumentando o risco de derrame, aterosclerose e hipertensão em adultos com mais de 60 anos, sem quaisquer sintomas visíveis dessas condições. Em seguida, vamos tentar algo novo, porque já expusemos os 4 piores alimentos congelados. A razão é que existem alguns alimentos congelados perfeitamente bons. Para aqueles com mais de 60 anos, há alguns que podem ajudar na reparação de danos celulares, na melhoria da circulação e na proteção das artérias. Espinafre congelado. O espinafre congelado é rico em nutrientes e pode proteger as artérias envelhecidas melhor do que quase qualquer outro vegetal, mesmo que não pareça muito apetitoso. Óxido nítrico. Um químico que relaxa os vasos sanguíneos e promove o fluxo sanguíneo é produzido pelo corpo a partir do espinafre, quando ele é congelado em seu ponto mais maduro. E assim o espinafre preservado tem muitos nitratos. E assim vai a teoria. Um estudo publicado na revista Clinical Nutrition descobriu que a pressão arterial sistólica caiu significativamente em 11 pontos em apenas uma semana entre adultos com mais de 60 anos
que consumiram apenas uma porção de espinafre diariamente, que é mais eficaz do que certos medicamentos sem ter quaisquer efeitos colaterais indesejados. O espinafre branqueado e picado torna ainda mais fácil usá-lo em sopas, omeletes ou ensopados quando cozido a partir do congelado. Você não precisará preparar nada. Além disso, possui uma riqueza de minerais livres como magnésio, potássio e folato, que muitas vezes são insuficientes em indivíduos mais velhos. O magnésio ajuda a manter as taxas de batimento cardíaco normais. O potássio elimina o excesso de sódio. Um aminoácido ligado à placa arterial em idosos é a homocisteína e o folato reduz seus níveis. Mesmo que você esteja se alimentando bem, se ainda estiver experimentando sintomas como tontura, mãos e pés frios ou pressão alta, seu corpo pode estar pedindo óxido nítrico. O espinafre congelado é uma maneira rápida e fácil de adicionar espinafre à sua dieta. Misture-o com smoothies de frutas vermelhas congeladas ou adicione-o a azeite de oliva e alho para um saboroso refogado. Evite cortar ou desperdiçar. Seu coração agradecerá. A próxima refeição congelada é uma lutadora silenciosa. O colágeno em suas artérias é restaurado e a estrutura do seu coração é fortalecida de dentro para fora. Em terceiro lugar, edamame congelado e soja vendida. Embora seja verdade que não muitos idosos mantêm edamame congelado em seus congeladores, esses grãos de soja verdes, na verdade, possuem elementos únicos que ajudam na melhoria do colesterol do músculo cardíaco e das artérias, tornando-os uma das proteínas vegetais mais completas disponíveis. Isoflavonas, o maior benefício. Esses compostos vegetais naturais imitam as ações vasoconstritoras do estrogênio. A pressão arterial e a rigidez arterial aumentam em pessoas mais velhas, especialmente em mulheres pós-menopáusicas, devido aos níveis mais baixos de estrogênio. Adultos com mais de 60 anos observaram uma redução de 5,9 mg na pressão arterial sistólica quando consumiram uma dieta rica em isoflavonas de soja. No entanto, o edamame vai além, como mostrado em uma meta-análise publicada no Journal of Clinical Hypertension em 2021. Tem vitamina K2, que ajuda o corpo a reabsorver cálcio das artérias e colocá-lo de volta nos ossos, e arginina, um aminoácido, que ajuda a produzir óxido nítrico, o mesmo composto encontrado no espinafre, que relaxa as artérias e melhora o fluxo sanguíneo. Isso reduz a probabilidade de calcificação, que é uma das principais causas de ataques cardíacos em idosos. Além disso, os baixos níveis de sódio e colesterol do edamame, juntamente com seu alto teor de fibra, trabalham juntos para apoiar uma digestão saudável, a regulação do açúcar no sangue e a flora intestinal. Essa relação entre o intestino e o coração é significativa. Quando a microbiota está desregulada, a inflamação aumenta e a placa arterial se forma. Usar edamame que foi congelado também é bastante fácil. Depois de 5 minutos no vapor, polvilhe com sal marinho e regue com azeite de oliva. Aproveite como um lanche por si só ou adicione à sua sopa ou salada favorita. Perfeito para idosos que desejam manter a massa muscular e a saúde cardiovascular, também é bastante nutritivo e rico em proteínas. Um comportamento ainda mais incomum é exibido pela refeição subsequente. Ao mesmo tempo que ajuda as artérias a se repararem, também diminui o colesterol e nutre os intestinos. Certifique-se de não perder nenhum vídeo semelhante se inscrevendo, dando um like no vídeo e clicando no ícone do sino. Por favor, me avise se você está a bordo com isso se estiver assistindo agora. Se você achar este vídeo significativo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Nesse caso, digite 0. Em segundo lugar, misturas de frutas vermelhas congeladas, especialmente mirtilos e amoras.
Congelar uma variedade de frutas vermelhas é mais do que simplesmente um prazer doce. Quando se trata de proteger o coração, elas estão entre as ferramentas mais úteis para os idosos, especialmente se você optar por variedades com baixo teor de açúcar, como mirtilos, framboesas e amoras. Surpreendentemente, essas frutas vermelhas têm um efeito preventivo nos vasos sanguíneos, reduzem o colesterol e diminuem a inflamação com apenas uma porção. Sua força me surpreende. Fitonutrientes chamados antocianinas. Esses pigmentos vegetais profundos não só dão cor às frutas vermelhas, mas também reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos. Os pesquisadores descobriram que aqueles com mais de 60 anos que comiam frutas vermelhas todos os dias tiveram uma redução de 11% nos níveis de colesterol LDL e uma redução de 9% na rigidez arterial, conforme relatado no American Journal of Clinical Nutrition. Ainda há mais. Além disso, a função endotelial que controla a dilatação e contração dos seus vasos sanguíneos é melhorada ao comer frutas vermelhas. A função endotelial silenciosamente prejudicada é um dos primeiros sinais de doença cardíaca. Mas em 8 semanas, os idosos que consumiram regularmente frutas vermelhas congeladas observaram uma redução acentuada nos marcadores de estresse oxidativo, pressão arterial e fluxo sanguíneo, de acordo com um estudo publicado na Circulation. Eles também ajudam os idosos que são pré-diabéticos ou têm síndrome metabólica, aumentando sua sensibilidade à insulina. Quando comparadas a outras frutas para smoothies como abacaxi ou manga, que são ricas em açúcar, essas frutas vermelhas são uma escolha melhor devido ao seu baixo índice glicêmico e à abundância de fibra solúvel. Essa fibra ajuda a reduzir a inflamação no corpo, o que, por sua vez, retarda a absorção de açúcar e aumenta o risco de derrame devido ao acúmulo de placas. Frutas vermelhas congeladas são tão saudáveis quanto suas contrapartes frescas, o que é uma grande vantagem. Surpreendentemente, os nutrientes nelas são melhor preservados quando congeladas logo após a colheita, em vez de quando a fruta é mantida por dias ou transportada. Para incorporá-lo em bebidas proteicas, iogurte ou aveia, basta retirar um punhado do congelador, deixar descongelar um pouco e depois mexer. Se você tem lidado com baixa energia, problemas de colesterol ou névoa matinal, talvez não precise de mais vitaminas. Talvez apenas uma colher de frutas vermelhas resolva o problema. Este é o último que vamos abordar. Os melhores alimentos congelados que toda pessoa idosa deve comer todos os dias. A razão é que é útil para mais do que apenas manter o coração saudável. Além disso, ajuda a reparar vasos sanguíneos danificados, a afastar doenças e até a reverter os sinais de danos vasculares precoces. Asas de frango não empanadas que foram fritas no ar ou assadas no forno vêm em primeiro lugar. Asas de frango de fato. No entanto, não são quaisquer asas que servem. Asas de frango congeladas e não empanadas quando cozidas corretamente são um dos melhores alimentos congelados para idosos com mais de 60 anos comerem regularmente. Por quê? Eles são ricos em minerais que protegem o coração, proteína de alta qualidade e colágeno que fortalece os ossos e são isentos de açúcar, conservantes e óleos de sementes inflamatórios encontrados em refeições congeladas processadas. A pesquisa está concluída. A sarcopenia refere-se ao enfraquecimento gradual dos músculos que pode ocorrer em pessoas com mais de 60 anos, a uma taxa de cerca de 8% a cada década. Seu metabolismo vai desacelerar, suas pernas vão enfraquecer e seu coração vai ter dificuldades. Asas de frango congeladas, especialmente quando fritas no ar ou assadas sem empanamento,
são uma ótima fonte de aminoácidos completos que ajudam a preservar e reconstruir o tecido muscular e cardíaco. Um artigo publicado em Nutrição em 2022 indicou que ao longo de um período de 5 anos, o risco de eventos cardiovasculares foi 41% menor em idosos que consumiram mais proteína, especialmente de aves. Asas são boas para suas articulações e vasos sanguíneos, pois contém colágeno e tecido conjuntivo naturalmente. Peitos de frango são uma fonte pobre de colágeno tipo 1 e tipo 3, que são necessários para a flexibilidade e integridade dos vasos sanguíneos. Por outro lado, as asas têm mais osso e pele. Menor risco de derrame e pressão arterial mais estável estão associados a adultos mais velhos que têm uma parede arterial robusta. Zinco, selênio e vitamina B6 são minerais que são abundantes em certos alimentos e ajudam em coisas como a transmissão nervosa, o metabolismo do colesterol e a função do sistema imunológico. Trigo, óleos de sementes e conservantes também não devem ser incluídos quando feitos corretamente. Uma fonte de proteína com baixo carboidrato e que queima limpa apropriada para idosos e que não aumentará os níveis de açúcar no sangue ou insulina, as asas são diferentes dos itens congelados comercialmente. A chave está na preparação. Asas empanadas ou a milanesa não devem ser usadas. Procure asas de frango congeladas sem tempero. Tempere-as com ervas e especiarias anti-inflamatórias como alecrim alho e açafrão antes de assá-las ou fritá-las na air fryer. Óleo extra não é necessário. Nada além de asas crocantes e cheias de proteína para satisfazer sua fome e manter seu coração, músculos e metabolismo saudáveis. Você pode ter ouvido que as asas não são junk food, a menos que sejam fritas e carregadas de sal. Quando você está no controle dos ingredientes, as asas congeladas se tornam uma arma contra a fraqueza, um meio de manter a força e um promotor do envelhecimento saudável. Você chegou a entender a verdade. Seu congelador não é o problema. Todo o seu trabalho duro valeu a pena. Depois dos 60, cada escolha alimentar importa mais. Alguns alimentos congelados te pegam de surpresa, restringindo suas artérias, aumentando sua pressão arterial e drenando sua energia. Espinafre, edamame, frutas vermelhas e o tipo certo de asas de frango congeladas estão entre os outros que ajudam na regeneração muscular, melhoria da circulação e proteção interna do coração. Pare de guardar aquele peixe empanado no congelador, aqueles sanduíches de café da manhã de micro-ondas e aqueles pacotes de smoothie açucarado. Consumir essas refeições acelera o processo de envelhecimento do seu coração, que está ocorrendo mais rápido do que você pensa. Substitua-os por alimentos que ajudem sua saúde, em vez de prejudicá-la. Todos os dias, coma alimentos que aumentem a circulação, fortaleçam os tecidos, diminuam a inflamação e melhorem suas capacidades mentais, físicas e de sono. Por favor, responda imediatamente. Neste momento, quais alimentos congelados você vai parar de comer? Há uma alternativa saudável que você está animado para experimentar. Publique-o no espaço fornecido para comentários. Cada um deles está sendo lido e nosso conselho está sendo dado. Se este vídeo fez você reavaliar seu congelador, por favor inscreva-se, curta e ative as notificações para nunca perder outro vídeo com informações importantes de saúde para idosos. Além disso, diga-nos de onde você está assistindo, mencionando seu país nos comentários. Por favor, entre em contato conosco assim que possível. Claro, vou começar. O que você comer a seguir pode fortalecer ou enfraquecer seu coração. Você pode fazer isso agora mesmo se quiser. Sinta-se à vontade para compartilhar suas percepções e histórias pessoais no espaço fornecido.